Bora lá, Tour de France 2024, etapa 16, começar com a dica do vinho. Não, tô brincando. Pessoal, quem me conhece sabe, eu não sou youtuber, eu não sei mexer direito aqui no YouTube. Eu sento na frente da câmera aqui e falo e já era. Mas vocês devem ter notado aí, ontem já teve uma capa mais profissional no meu vídeo. E quem tá fazendo essa capa, eu preciso fazer um agradecimento. É um seguidor que tinha no Instagram que se ofereceu e eu disse, claro, meu, vamos fazer essa parceria. Eu te divulgo, né? E tu faz as capas ali para ficar um canal aqui, né? Mais apresentável, digamos assim, para a plataforma. Então, quem quiser seguir, e fazer eventualmente conteúdos desse tipo, ele mexe bastante com coisas de imagem, tá? É o @Enzio com H no início, HENZIO, underline, que é o tracinho embaixo, para quem porventura não saiba, DSGN. Eu tenho marcado ele aqui também no texto, aí na legenda, então agradecer essa parceria aí. Ele viu o canal, me segue no Instagram e disse, cara, eu vou te ajudar porque, né, dá para dar uma melhorada nessa apresentação do teu canal. Então, valeu aí, Encio. É o seguinte, etapa 16 do Tour de France, era uma etapa que é a última semana, né? Então agora reta final de Tour. Eu particularmente já esperava uma etapa mais morna, como de fato foi, uma etapa que viria para o sprint, como de fato veio. E o que, né, todos nós, ou muita gente lamentou no final no sprint, a queda do Biniam Girmay. Uma chegada que vinha muito rápido, toda vez que a etapa, ao longo da etapa, é bem devagar, como foi hoje, bem devagar entre aspas, né, pro nível deles, uma etapa sem muita emoção, sem muitas tentativas de fuga e tal, já havia meio que praticamente um pré-combinado de que viria pro sprint, a etapa fica mais devagar, mas fica muito rápida nos quilômetros finais. E nos quilômetros finais também tinham umas rotatórias, né? A gente tá com esse problema já faz alguns anos eles chamam de são muitos obstáculos dentro das cidades, que hoje em dia é para o trânsito, né, ser mais controlado dentro das cidades, mas para o nosso esporte é complicado, né? O Biniam Girmay acabou caindo, não veio para o sprint. E por que isso é complicado? Porque o Biniam Girmay estava com uma vantagem grande sobre o Jasper Philipsen na corrida pela camisa verde até o final, e além de perder os pontos hoje, né, o Phillips, deu tudo certo, Phillips, embalada perfeita, não só do Van der Poel, que, né, botou ele na cara do gol, como de toda a Alpecin, então tudo certo pro Philipsen, tudo errado pro Biniam Girmay. Então a vantagem que ele tinha tá bem mais enxuta, encolheu bastante, e agora eu não sei se eles vão para cima com tudo, com essa disputa pela verde. Nas entrevistas, o Philipsen já vi dizendo que não, né, não vai lutar pela verde, até porque são poucos pontos ainda oferecidos nas etapas que estão por vir, que são etapas de montanha, a gente já vai comentar. E então ficam os pontos nos sprints intermediários, onde talvez eles consigam chegar entre os primeiros e disputar aqueles poucos pontos que são oferecidos. Mas, né, talvez mexa aí um pouco com a dinâmica das etapas, das próximas etapas para essas duas equipes, principalmente, né, a Alpecin e a do Biniam Girmay, né? Eu, particularmente, gostaria muito de ver o Biniam Girmay levando essa camisa verde para o seu país, para a Eritreia. Mas, enfim, deu tudo errado para o Biniam Girmay hoje. Tomara que ele, além de ter o problema de não ter conseguido disputar o sprint hoje, a gente não sabe como ele vai estar para amanhã. Ele disse que vai largar, já foi avaliado, equipe médica está liberado, mas a gente sabe, quem corre sabe que uma queda é uma queda, né? Daqui a pouco tu sente nas etapas finais, e são etapas muito duras. Além dele eventualmente ter que disputar um sprint, ele também tem que chegar no tempo limite do corte. Ele estava muito bem, vamos torcer que ele continue muito bem e consiga chegar até Nice e, de preferência, né, disputando essa camisa verde. Agora, assim, um parênteses, lembre que o Philipsen foi relegado num dos sprints que ele fez numa etapa, final de etapa, que vale muitos pontos. Então, assim, sempre final de etapa vale muito ponto, principalmente etapa plana, né, que é dos sprinters. Sprints intermediários vale menos. Sprint intermediário, o primeiro que passa, se não me engano, são 20 pontos oferecidos, o segundo são 17 pontos, e assim vai caindo, eu acho que é 15 para o terceiro, vai indo. Etapa plana,
na chegada final são 50 pontos, é mais do que o dobro do sprint intermediário. Então vamos ver essa disputa aí pela verde até o final. Acho que, sendo realista, pelo que eu vi, tem etapa 19 que eles conseguem chegar no sprint intermediário, né, e disputar esse sprint intermediário como os primeiros, porque só na etapa 19, porque nas outras etapas eu acho que vai ter fuga antes de pessoas que sobem, né, porque já tem montanhas duras antes, então eu acho que eles já vão estar sobrados os dois sprintistas. Mas é aguardar para ver essa disputa aí pela verde, que, deixa eu puxar aqui a classificação, eu tenho aberto em alguma aba. Atualmente o Biniam Girmay está com 376 pontos e o Philipsen com 344. Então, assim, matematicamente é muito possível que o Philipsen passe. Muito não, né? Porque tem esses poréns aí de onde tá os sprints intermediários, onde estão os sprints intermediários colocados nas etapas, mas é possível, né? E se o Biniam Girmay não tivesse caído hoje e tivesse marcado alguns pontos, talvez matematicamente ele já ficaria com a camisa verde. Mas então de camisa verde é isso, camisa amarela, vamos lá. Pessoal, temos aí quarta, quinta, sexta e sábado de etapas de estrada muito duras. Amanhã é o dia menos duro desse, tá? Na quarta-feira. Amanhã a etapa é uma etapa que a altimetria ela sobe no total, não são muitos metros, são 3.000 metros, que pro padrão deles não é, né, nada absurdo, eles já subiram 5.000 metros na etapa de domingo, mas se a gente olhar a altimetria, ela sai de um nível e vai praticamente sempre subindo. E dizem, eu nunca corri lá, nunca pedalei lá, mas dizem que a estrada é rugosa, o asfalto é daqueles que, né, fica prendendo. Então, assim, vácuo, óbvio que existe, mas igual a pessoa tem que fazer muito mais força do que faria num asfalto lisinho. São as etapas mais duras desse tour, a semana é duríssima. O Pogačar está com uma boa vantagem de 3 minutos, pouco mais de 3 minutos sobre Jonas. Agora sim, o que tem de peso aí para o Pogačar, de contrário ao Pogačar nessas etapas finais? Calor, está fazendo muito calor na região onde eles vão correr. Reconhecidamente o Pogačar é um cara que sofre com calor. Ano passado, quando deu aquela I'm dead, I'm gone, I'm dead, que ele pregou, boa parte provavelmente tenha sido questão de calor, né? Então, calor, altitude, na sexta-feira eles vão no ponto mais alto, eles chegam a 2.800 metros de altitude. Então, Pogačar está em vantagem, Jonas está em desvantagem, muito atrás, sim. É possível para o Jonas Vingegaard tirar essa diferença? Acho pouco provável, mas ainda é possível. Tenho o pressentimento que a Visma vai apostar tudo, como fez no domingo, que ela fez uma aposta grande no domingo, botou o pessoal na ponta e moeu o tempo todo, em uma ou duas dessas 4 etapas que a gente ainda tem pela frente. Acho que de sexta, sábado, tentar tirar um pouco a diferença, torcer que o Pogačar pregue para bater o martelo, eventualmente no domingo, que é um contrarrelógio, né? Que a gente sabe que o Pogačar também já se demonstrou um pouco inferior ao Jonas, principalmente no ano passado, né? Agora sim, falando do Pogačar, dessas limitações, calor, altitude e contrarrelógio. O que o Pogačar fez este ano que é diferente do que ele vinha fazendo até então? Primeiro, ele trocou de treinador, ele não é mais treinado pelo Iñigo San Millán, ele é treinado por um espanhol, que agora me fugiu o nome, Javier, me fugiu o nome do treinador dele, mas ele trocou de treinador. O treinador novo tem um approach para o treinamento diferente. Dizem que ele está bem mais preparado, bem mais aclimatizado ao calor. Esse ano ele correu em algumas provas com um sensor de temperatura que marca a temperatura interna do corpo, já fazendo alguns testes para ver como que o corpo dele reage a determinadas condições climáticas. Então parece que o Pogačar se preocupou com isso, fez uma preparação específica para isso. A altitude é a mesma coisa. Ele fazia já treinamento em altitude, mas dizem as más línguas por aí que era basicamente rodar e alto volume em treinamento de pedaladas, né, na altitude. E agora com esse novo treinador parece que ele está fazendo uns trabalhos mais intensos na altitude
e que talvez isso resulte em uma melhor adaptação dele em situações de corrida na altitude, que é onde ele vai passar agora nos dias finais. E finalmente, o contrarrelógio, ele fez um trabalho com um fisioterapeuta que é o Alexandre Bacil, se eu não me engano é o sobrenome dele, me fugiu também agora o sobrenome, me perdoe, mas ele fez um trabalho extenso de posicionamento corporal, de adaptação do corpo dele à posição na bike, né? Questões de treinamento de mobilidade, de fortalecimento de alguns grupos musculares, tanto é que ele já fez um agradecimento em público pro fisioterapeuta, o Alexandre. Então é isso, vamos aguardar. Com certeza muitas emoções nessas etapas finais aí do Tour, última semana. Não vamos desgrudar da TV. E finalmente, uma palavrinha sobre Twitter. Tem um cara no Twitter que é o Mou. Esse cara, em um fórum da Cycling News, no início do ano, fez algumas revelações de dados que seriam do Pogacar. Nível de detalhamento altíssimo. Coisas sobre exatamente o que ele estava fazendo em treinamento, quanto que ele estava gerando de watts, qual era o peso dele, qual era a relação dele e de alguns diretores da UAE com os atletas, um monte de coisa. Parece ser uma pessoa muito próxima ao Pogacar, mas usa um pseudônimo, né? Não mostra a cara, não diz quem é, obviamente. Então é aquelas coisas que toda a comunidade mundial fica assim, pô, quem é esse cara que tá falando essas coisas? E muitas das coisas que o cara tava falando lá se confirmou, e hoje no mundo inteiro, no Twitter, todo o mundo que acompanha o ciclismo está muito falando desse cara. Enfim, né, só trazendo aqui porque é uma discussão que está muito quente aí na outra rede e a gente está acompanhando. Mas ele não falou nada de novo agora, tá? Eu passei o dia na rua e eu vi que eles estavam falando de novo dessas postagens que esse cara tinha feito há um tempo atrás, e eu pensei, o que esse cara postou de novo? Mas pelo que eu vi, o cara não postou nada de novo, ele só relembrou que tudo que está acontecendo agora, ele já falou que iria acontecer isso lá em fevereiro, março. E na verdade aconteceu até em termos de predição de potência que o Pogacar estaria gerando, agora no Tour, na verdade o Pogacar fez mais do que ele previa. Então o Pogacar, ao que tudo indica, porque é uma estimativa, ele fez 6,9 watts por quilo ao final da etapa de domingo, de 40 minutos, bateu o recorde, a gente já comentou aqui, né, o recorde que era do Pantani, por mais de minutos, né, e o cara previa, na verdade, um pouco menos do que 6,9, mas enfim, tá, foi reaquecido a discussão essa do tal do Mou, que foi banido do fórum do Cycling News por má comportamento. Eu não acompanho em detalhes lá, mas parece que ele se comportou mal, andou xingando as pessoas do Cycling News, o fórum do Cycling News, alguém cortou ele, mas ele tá de novo no Twitter com lá o seu pseudônimo de Mou, tá bem? Então era isso. Tour de France, etapas finais, briga pela amarela, briga pelo pódio, não falamos aqui hoje, mas tem, e camisa verde.